Olá, nesse vídeo nós vamos conversar sobre RC Empregador. Primeira dúvida muito frequente com relação ao RC Empregador, a necessidade de contratar nessa condição especial no seguro de RC, é a respeito do seguro de vida, né? Muitos empresários têm dúvidas, corretores também. Se ele contratou um seguro de vida para os funcionários dele, ainda assim ele precisa contratar um RC Empregador? Porque se ele contratou um seguro de vida, ele não vai ser condenado no caso de um acidente de trabalho? Nada disso. Quem falou isso? Gente, se ele é responsável, ou melhor, se ele pode ser responsabilizado por um acidente de trabalho, ele vai ter de indenizar independentemente de ter um seguro de vida. O seguro de vida é um benefício que ele está concedendo para o empregado e para a família do empregado, no caso de morte. Ele pode até, numa ação judicial, né, por conta de indenização para a família por conta desse acidente de trabalho, por exemplo, que causou a morte ou uma invalidez total permanente, ele pode até se defender apresentando a cópia da pólice que ele contratou, que a família foi indenizada e pedir o abatimento dessa condenação em cima dessa indenização que a família recebeu no seguro de vida. Se o judiciário vai aceitar, se vai abater, não sei. Vai depender ali do entendimento no caso a caso. Mas uma coisa muito importante, o seguro de vida não anula a responsabilidade que ele pode ter em virtude de um acidente de trabalho. O seguro de vida é um benefício para o empregado, tá? Não é uma gestão de risco da responsabilidade dele enquanto empregador. Ele precisa sim contratar a cobertura de RC empregador no seguro de RC. Aliás, ele precisa contratar um seguro de RC e contratar todas as coberturas pertinentes ao risco dele. Mas empregador, gente, fundamental. E a taxa do seguro de RC é tão baixa que não tem porquê, não, mas é um seguro muito caro, né? Não dá para contratar, não dá para fazer esse tipo de gestão de risco contratando essa pólice. É inviável com o faturamento da minha empresa, não, gente, é super baixo. Então, isso não é justificativa. Outra coisa que eu quero alertá-lo sobre o RC Empregador. Gente, tem muita, mas muita diferença entre as companhias seguradoras. Olhem o texto da cobertura. Quando a gente vai analisar uma proposta, uma cotação, é comum fazer uma tabela com as coberturas, né? E classificar quem oferece tal cobertura, quem não oferece, enfim, e colocar todas as coberturas de todas as seguradoras, né? Gente, isso não é o suficiente. Você colocar só numa tabela quem oferece e quem não oferece, até oferecendo tem formas diferentes de você conceder essa cobertura. As seguradoras não têm o mesmo texto. No RC Empregador, tem seguradora que não cobre despesa funerária, tem seguradora que cobre, tem seguradora que limita os custos ali para reparação para adaptação do imóvel no caso de uma invalidez. E aí ela coloca lá como cobertura, olha, a gente tem uma cobertura para caso o funcionário fique inválido e a empresa seja condenada na indenização a adaptar a residência, né? A gente tem essa cobertura, olha que legal. Mas essa cobertura, na verdade, é uma limitação, porque ele fala no texto que o valor máximo que vai poder ser utilizado da pólice é 40 mil reais. Eu queria entender como que essa seguradora chegou em 40 mil reais. Porque 40 mil reais deve ser o valor para adaptar o banheiro de um cadeirante. Se a gente estiver falando de uma tetraplegia, 40 mil reais deve ser o projeto para adaptar a casa inteira e transformar o quarto praticamente num home care. Então, gente, cuidado com isso. A maioria das seguradoras cobre esse custo também na pólice, porque ela não exclui. E como ela cobre danos causados aos empregados e em virtude de morte ou invalidez permanente, esse é um dano. Outro ponto de atenção, tem seguradora que nomeia que danos que ela cobre. Por exemplo, eu cubro danos corporais decorrente de acidente de trabalho que cause a morte ou invalidez permanente. Cuidado, quando ela escreve danos corporais, ela está se restringindo a um tipo de dano. Ok, mas ele vai morrer ou ficar inválido, então o dano corporal atende, não totalmente. E o dano moral? Toda vez que tiver um acidente do trabalho que cause uma invalidez total ou uma morte, gente, é certeza que ele vai ser condenado também a dano moral. Não é talvez ele seja, não, ele vai ser condenado em dano moral. Tô afirmando para vocês. Então, a seguradora não ter essa cobertura é uma limitação importante. Imagine, o segurado é condenado a 500 mil reais, 200 mil reais de pensionamento e 300 mil de dano moral. Aí, ele chega com aquele pesar para você, corretor, e fala, eu fui condenado a 500 mil e tal, né? Vê pra mim quanto que é a franquia. Bom, ainda bem que eu tenho um seguro, pelo menos, né? Então, só que, olha, o seu seguro vai pagar 200 mil.
E, aliás, é batendo a franquia ainda, né? 300 mil é dano moral, não cobre dano moral na sua pólice, nessa cobertura. Então, gente, nos casos de morte, o dano moral costuma ser até maior que o pensionamento, tá? Nos casos de invalidez, não. Porque invalidez tem tanto dano aí para indenizar, adaptação da residência, as despesas médicas, o pensionamento, que aí realmente o dano moral é proporcionalmente menor. Mas no caso da morte, é comum o dano moral até ser igual ou maior. Então, vejam se a seguradora cobre, veja se quando você contratar a cobertura adicional de dano moral, também ampara no caso de empregador para não ter problemas, tá? Também veja se cobre o custo de defesa, aí você vê lá nas definições de reclamação, para na hora que tiver um sinistro, tá tudo certinho. Bom, se você ficou confuso, como que eu faço para olhar tudo isso? Eu vou ter que ler todas as condições gerais? Vai. Mas se você não quiser, e se você quiser dedicar o seu tempo a prospectar seus clientes, a fazer visitas, a dar um bom atendimento para ele, consulte a nossa tabela lá no Venda Segura. Já fiz isso por você, tá facinho. Você identifica qual seguradora tem as melhores condições no empregador.